Hebreus 12, por favor. Nós começamos pela manhã e falamos que a igreja brasileira, essa palavra tem como foco o desafio da igreja brasileira. A igreja brasileira pensa que ela está vivendo um avivamento. Estão confundindo o avivamento com multidões, confundindo o avivamento com reuniões animadas. Nós vamos conhecer um avivamento na casa dos crentes. Nós vamos conhecer um avivamento no comportamento ético, moral dos crentes. Porque aonde o avivamento chega, nós voltamos a ser o que éramos quando nós nos convertemos. Você lembra quando você se converteu? Você era crente de verdade, e agora? Agora você tem sombra de crente. Eu brinco às vezes comigo mesmo. Eu era crente, agora sou pastor. Porque nós vamos nos familiarizando com os nossos chavões. Não, relacionamento com Deus. Então a nossa palavra é no sentido de que a igreja está sendo hipnotizada, está sendo enfeitiçada, está sendo enganada por um modo utópico de vida, onde pensa que animação de auditório, pregadores animados e prosperidade é sinal da presença de Deus. E nós vamos ver que na história, a presença de Deus esteve em lugares onde havia injustiça. A presença de Deus estava em lugares onde a morte sacrificava cristãos, onde havia martírio. A presença de Deus nunca impediu que milhares de cristãos fossem mortos na história. Porque Deus regou a fé de milhões de pessoas com sangue de gente que sabia que morrer em nome de Jesus era privilégio. Mas hoje nós entendemos que ser cristão vitorioso é ser abençoado materialmente. É muito bom a gente ter uma casa, é muito bom a gente ter um carro, é muito bom ter saúde, é muito bom ter uma família próspera, mas é muito melhor ter a certeza da presença de Deus na nossa vida e viver um relacionamento fiel, transparente e honesto com Ele. Então essa carta aos Hebreus, que não há um autor definido, diz a palavra assim, Hebreus 12, 1, portanto, ou por essa razão, por causa de tudo isso que eu já escrevi até aqui, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com paciência ou com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Quero enfatizar para você, como fiz pela manhã, pelo gozo que lhe estava proposto. A Bíblia diz que uma mulher, ao dar à luz, ela sente dores, mas depois ela tem uma alegria inexplicável por ter dado ou por ter trazido uma vida, um homem ao mundo, genericamente falando. Um pai faz sacrifício para educar um filho, abre mão, porque a mãe, o pai, estão olhando lá na frente, meu filho vai se formar, meu filho vai se formar, meu filho vai se tornar um doutor, meu filho vai se tornar um médico, vai se tornar um advogado, vai se tornar um professor, o meu filho vai ser alguém. E então esses pais se sacrificam. Assim também os patriarcas, os heróis da fé, eles se sacrificaram porque eles criam que o Senhor iria revelar um poder, o Senhor iria levantar um povo, o Senhor iria responder ou realizar as suas promessas. Mas a palavra vai dizer que esses homens do capítulo 11 de Hebreus, eles viveram, eles morreram, eles creram, mas eles não receberam a promessa. Mas eles não desistiram. Eu já contei várias vezes aqui a história de um garotinho que chegou perto do avô e disse: vovô,
o que o senhor está plantando? E o vovô disse, um pé de uma jabuticabeira. E o garotinho perguntou, vovô, quanto tempo vai demorar para dar jabuticaba? Uns 14, 15 anos. E ele olhou para o vovô, mas vovô, para que o senhor está plantando se o senhor não vai comer? E o vovô olhou para ele, sorriu e disse, o vovô não vai não, filhinho, mas você vai. Tem muita coisa que nós fazemos hoje, que nós não veremos os frutos, mas eles virão. Nós não estamos vendo um Brasil mudado, mas ele vai mudar. Nós não estamos vendo uma família cheia do Espírito Santo, mas ela será cheia. Nós não estamos vendo uma igreja viva e poderosa, mas ela será cheia e poderosa. Precisamos morrer crendo. Decidir crer. No capítulo 10 de Hebreus, nós vamos encontrar o escritor bíblico falando a respeito do esfriamento da igreja. Desde o capítulo 1, ele vai falando sobre isso. E quando ele chega no capítulo 10, ele diz assim, porque a lei tendo as sombras dos bens futuros. Então ele vai falar que Jesus é maior do que Moisés, vai falar que Jesus é maior do que Arão, que Jesus é maior do que a lei, que Jesus é maior do que os sacrifícios do Velho Testamento, que Jesus é maior que todos e tudo. Por isso que ele chega no capítulo 12 e ele fala, olhando para Jesus. Porque ele é o sumo sacerdote eterno e ele é o sacrifício pelos pecadores. Ele é o próprio sacerdote, mas ele é também o próprio sacrifício. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você nesta noite é que a igreja, o desafio da igreja é restaurar o foco da sua vida, da sua jornada. Muitas vezes nós estamos fazendo um montão de coisas que Deus nunca nos mandou fazer. E estamos deixando as coisas que Deus mandou fazer. Estamos vivendo uma vida que Deus nunca planejou e estamos deixando de lado o que Deus planejou para nós. Foco. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Foco nos liberta de coisas que nós não deveríamos fazer. Jesus chega na casa de Marta e Maria. E Maria se ajoelha aos pés de Jesus e que está ali ouvindo. E Marta está muito ocupada, agitada, e depois ela vem reclamar com Jesus. E Jesus disse, Marta, Marta, por que estás afadigada com tantas coisas? Uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz, deixando para trás as coisas que lá ficam, eu prossigo para o alvo. Quem anda com Deus precisa ter foco naquilo que Deus mandou você fazer. Nos propósitos eternos de Deus. Precisamos então entender a importância da jornada da fé. O escritor aos Hebreus trabalha com a mesma linguagem de uma maratona. E nós falamos aqui pela manhã, quantos quilômetros tem uma maratona? 42 quilômetros e 195 metros. Você não corre essa distância sem preparo. Você precisa de treinamento, você precisa se desvencilhar-se de muitos trajes inconvenientes. Você precisa se livrar de peso. E esse peso pode ser literal ou espiritual. Não olhe para o seu irmão. Olhe só para você. Tem gente que vai para o Parque Barigui, corre 500 metros, está com meio metro de língua para fora. Eu encontrei um pastor amigo meu no Parque Barigui, sentado lá no banco, na beira da pista. Falei assim, rapaz, vamos lá, vamos caminhar comigo. Não aguento. Ele estava cansado só de ficar sentado. Mas por quê? Porque não começa. Começa andando. Começa caminhando. E daqui a 3, 4, 6 meses, você vai estar correndo. Quando eu comecei no Parque Barigui, o pastor Henrique é o corredor lá, de flash, passa perto da gente, passou. Aí a gente trota, minha corrida é trote, mas eu chego lá. E aí quando nós começamos com o pastor Marco estava uns quilinhos acima do normal, e aí
Ele não está presente, está de férias, graças a Deus por isso. Aí o pastor Marco, com 500 metros, já estava ofegante. Depois de 3 meses, o pastor Marco deu uma primeira volta completa, aquela volta menor de 3.250 metros. Ele deu uma primeira volta completa correndo. E parecia que ele tinha ganho um grande prêmio. É assim. Mas ele começou caminhando, ele começou se esforçando, e no final de 6 meses, o pastor Marco tinha perdido 10 quilos. Não me pagou nada por isso. Foco. Você precisa entender que muitas coisas importantes na sua vida custarão algo, terão preço a pagar. O único sacrifício que Deus espera do homem é a obediência. Irmãos, às vezes a gente está fazendo um montão de coisas que Deus não está nem lixando para a gente. Samuel, quando fala para Saul fez um montão de bobagem, e Samuel vai dizer lá no capítulo 15, verso 22, porque Deus não se deleita em sacrifício, mais importa em obedecer do que o sacrificar. Davi, quando escreve o Salmo 51, confessando o seu pecado, ele diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Obediência. O que Deus quer que você faça, é que você comece a ter atitudes de obediência, nas pequenas coisas, até nas coisas maiores. Nós obedecemos as coisas que são convenientes, e nós desprezamos as coisas que não são convenientes. Obediência. Há motivos para muitos desistirem da fé. Naquele tempo, irmãos, a igreja não era como hoje. A gente sai de casa de carro, e nós, eu vou de manhã, não vou à noite. Eles se reuniam nas casas. Eles tinham reuniões em casas, e eles começaram a perder seus bens, membros da família sendo mortos, o emprego sendo tirado, eles foram sendo proibidos, e começaram a se reunir às vezes em catacumbas, em grutas, fugitivos. Muitos eram colocados dentro das arenas em Roma, para servir de cobaia para os gladiadores e para os animais ferozes. É esse tempo que a igreja está caminhando, e muitos começaram a desistir, porque sofrimento, perseguição, injustiça. E vamos voltar para o judaísmo, porque lá no judaísmo está tudo em paz. Vamos voltar para a sinagoga. E aí o escritor aos Hebreus, ele está dizendo assim: olha, vocês começaram tão bem, e agora vocês vão deixar, vocês vão abandonar. Vocês nunca foram libertos, purificados por sangue de animais. A lei nunca pôde aliviar a consciência de vocês, mas o sangue de Jesus pode. E aí ele tenta trazer os cristãos, então, para a fé de volta. No capítulo 10, ele vai ter, no verso 25, ele diz: não deixeis a vossa congregação, como é o costume de alguns. No verso 38, ele vai dizer: a alma, o justo viverá da fé. A alma que recuar, eu não terei prazer nela. Então ele vai começar o capítulo 11 falando de fé. Ele vai tentar restaurar a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vê. Então ele tenta resgatar a visão de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Vocês esperam a glória, vocês esperam o céu, vocês esperam a salvação, vocês esperam a volta de Jesus, a volta do Salvador, mas Ele virá. Vocês não precisam se desanimar, Ele virá. A fé é a esperança, é o fundamento. Então ele vai trabalhar a fé. Irmãos, o cristão, esse desafio de andar aqui neste mundo como cristão, o cristão não é um vagabundo. Segundo William Barclay,
ele diz que o cristão não é um vagabundo que anda por todo lugar sem destino e propósito. Já viu os moradores de rua, os andadores? Eles andam. Lá na nossa região, lá tem um rapaz de quase 2 metros, que ele é andador, ele anda pela rua e cata isso, cata lixo, cata papelão, e tudo que vê na frente ele leva. Mas ele faz aquele trajeto, ele não tem foco, ele não tem alvo, ele não tem nada. O cristão não é um vagabundo. O cristão também não é um turista. O turista vem do seu lugar de origem e passa, usufrui do bom e do melhor e volta. No ano seguinte ele volta de novo. No ano seguinte ele volta de novo. Não, o cristão não é um turista que vive de bons momentos da vida, aproveitando os melhores lugares da vida. O cristão é um peregrino que sabe que está andando para um determinado alvo, mas ele não pertence aqui. Ele está aqui de passagem. Ele é um peregrino. A melhor maneira de desenvolver perseverança, irmãos, de permanecer firme, é encorajado. Pergunta ao seu irmão que está do lado: você está encorajado a viver? Irmão, tem hora que a gente fica desanimado aqui no culto, sabe? A gente olha para vocês não têm noção da foto. Alguns parecem até um ET. Está desconectado. Encorajamento. Gente, cristão, animação, encorajamento é diferente. Mas quem está encorajado é animado. Já viu? O crente encorajado, ele é animado. Por exemplo, os vascaínos precisam ser muito encorajados. Cadê o Lucas? Está aí, né, Lucas? Hoje o Lucas, o pastor, tem que jejuar. Encorajamento. Mas você já viu, o Corinthians, lembra quando o Corinthians caiu para a segunda divisão lá no estádio do Grêmio? Mas depois daquilo lá, o Corinthians ganhou 3 títulos nacionais, e um Mundial, e uma Libertadores. Eu não sou corintiano, não. Mas veja, uma fase crítica difícil pode levar você a tomar atitudes de conquistas, de mudanças. Encorajamento. Então, o escritor aos Hebreus, ele está procurando encorajar os crentes. O cristão é esse peregrino, então. E será importante que você chegue no final de cada dia, se olhe no espelho e pergunte para si mesmo: você melhorou hoje? Você chegou um pouquinho mais perto? Você alcançou algum resultado? Porque às vezes é tão difícil, é tão triste quando a gente sabe que chegamos no final do dia e a gente está pior do que ontem. Sim ou não? Pior do que ontem. Viu a pessoa que faz dieta? Quando vai para a balança, já vai tremendo. Quando a balança diz que não funcionou, ela fica pior do que ontem. Agora, quando a pessoa faz dieta e vai para a balança, e a balança fala assim: você me venceu. A pessoa sai dali pulando de alegria. Você precisa terminar cada dia e se examinar, para ver se você melhorou, para ver se você cresceu, para ver se você se fortaleceu no Senhor, se você está mais animado. Casamento aí do Ariosto, da Penha, 40 anos, irmãos. Eu já acompanhei casais com 65, 68 anos de casamento. E não eram crentes, não. Tem nada a ver crente com longevidade. Existem promessas de Deus para todos. E muitas promessas de Deus não precisa ser crente para você receber. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Precisa ser crente para honrar pai e mãe? Não, não precisa ser crente. Mas se honrar, tem promessa. Vai viver muitos dias. Aí o crente, desobediente, pensa: não, eu sou crente, como é que ele está vivendo muito ou vivendo pouco? Porque você é um crente rebelde. É só crente. Não obedece nada. E o outro nem crente. É por isso que a gente ouve muito: eu não vou para a igreja porque lá tem gente pior que eu.
Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Olha que vergonha. É uma vergonha para nós. Era para dizer assim: não, eu vou para a igreja, porque naquela igreja tem gente de Deus. Aí quando a gente começa a buscar a Deus, chama a gente de pentecostal. É uma encrenca tremenda. Nem melhorar a gente pode. O pastor, quando começa a orar muito, se torna uma ameaça. Para quem? Deve ser para o diabo. Não é verdade? Vamos a viajar, vamos embora. A minha esposa sempre fala: você precisa parar de viajar. Segundo, vida cristã precisa ser construída e mantida com inspiração. Você já viu? Inspiração. Uma vez eu estava no hospital, no meu primeiro pastorado, eu tive uma hérnia e construção, né, irmão? Onde eu passei teve construção. E aí paguei um camarada lá para tirar um montão de concreto lá, quebrou lá uma escada. Eu falei assim: olha, tira isso aí, eu te dou tanto. Tá bom. Quando eu cheguei, estava do mesmo jeito. Eu fiquei tão irado. De vez em quando eu fico irado, sabe? Mas eu fiquei tão irado que eu peguei a pá, peguei a lata, peguei o carrinho, tirei aquele negócio. E aí, quando eu fui tomar banho, estava aquela bolha aqui, ó, uma hérnia. Aí fui fazer uma cirurgia, Deus abençoou. Não tinha plano de saúde, não, mas naquele tempo o sistema funcionava ainda. Aí fui lá para o hospital, fiquei uma semana internado esperando a hora da cirurgia. E quando eu estava lá naquela enfermaria, eu fui inspirado e comecei a escrever poemas para a Sueli. Inspiração. Inspirar. Eu estou pedindo a Deus para inspirar a igreja a contribuir. Você está pensando? Hoje, um casal me procurou depois do culto da manhã, falou assim: pastor, eu quero contribuir para Angola. Lembra? Quem assistiu o vídeo de Angola aqui ontem, domingo passado? Não é? Esse casal contribuiu com 1/3 daquele valor. 1/3. Eu só fui saber depois. Na hora eu não perguntei nada. Pastor, como é que eu faço? Assim, faça como os outros. Pega, entrega no altar. Ele foi lá, procurou o tesoureiro e entregou. Inspirar. Inspirar você a fazer as coisas certas. Então, o cristão, ele precisa ser inspirado. Vida cristã precisa de inspiração. Fazer as coisas de Deus com romantismo, com alegria, com entusiasmo. O jogador, você já imaginou? O jogador sabe que o técnico da seleção está no estádio. O que é que ele faz? Ele dá butinada? Não. Ele quer fazer gol, se ele é um back, ele quer desarmar, ele quer jogar, ele corre o tempo todo. Ele não para porque ele quer mostrar para o técnico da seleção que ele tem lugar naquele time. Ele pode ser um perna de pau, mas ele vai correr, vai correr, vai correr. Inspiração. Porque o técnico está no estádio. Aquele artista que quando descobre que tem um personagem famoso no auditório lá do teatro, ele se inspira. Mas quer ver uma inspiração linda? É a criança que descobre que o pai está na arquibancada quando ele está fazendo aquela prova na escola. Já viu a criancinha, quando o pai está lá na arquibancada? Vai lá, filhão, o moleque não joga nada. Vai lá, filhão, você é o Zico, você é o Zico. É porque o Zico é o melhor de todos. O filho se inspira. Quando ele vê o pai, papai está lá, ele se inspira. Irmãos, quando a gente aprender a ver Jesus em tudo que a gente estiver fazendo, onde nós estivermos, nós vamos começar a nos inspirar. Sabe por que tem muito crente desanimado? Porque só consegue enxergar gente torta. Parece que tem gente que tem imã para amargurados. Só senta perto de gente amargurada. Não estou falando que conversar com um amargurado é errado, não. Tem hora para tudo. Eu falei aqui uma coisa, vou até me redimir. Eu falei assim: você não está proibido de conversar comigo, não. Só que tem a hora.
E o momento certo. Às vezes o pastor está no casamento, eu falei isso aqui, alguém vai dizer, ei, pastor, agora ninguém vai querer conversar com o senhor lá no casamento. Porque às vezes no casamento, o camarada está lá na mesa contando piada, dando risada, e aí alguém chama assim, pastor, aproveitando que o senhor está aqui, ou seja, vamos fazer uma clínica pastoral? Não é verdade? Mas inspirar, viver, ver Jesus naquilo que nós estamos fazendo. Crise financeira, mas nós estamos vendo que Deus está abençoando, Deus vai abençoar. Aprendemos aqui hoje de manhã, na crise nós encontramos oportunidades de crescimento, de superação. É assim na sua família. Na crise da família, a família encontra tantas alternativas. O escritor aos Hebreus, ele diz que você precisa de inspiração para tirar o peso, os fardos, os excessos. E aqui, a visão do escritor é fazer você perceber, tal qual o maratonista, ele corria quase nu. O maratonista ainda corre hoje. Você pode ver aquele keniano, só tem um fiapo de gente vestido com um pedacinho de pano e um tênis. Alguns ainda correm descalço. Quanto menos peso, parece que o negócio... É muito engraçado lá deixa para lá. Fardo, pecados acumulados, vícios. Tem gente que não se esvazia nunca. Quem aqui já leu aquele texto lá de Gênesis, quando Jacó, no Val de Jaboque, se encontra com Deus? Quem já leu? Muito bem. Você sabe o que significa Jaboque? Val de Jaboque? Esvaziamento. Significa que você, tendo encontro com Deus, você vai ter que decidir. Ou você fica para trás, ou você deixa o lixo para trás. Jacó era manipulador, enganador, mentiroso. Mas quando ele encontra com Deus, Deus muda o nome dele para príncipe de Deus. Mas ele precisou deixar as suas mentiras, os seus conchavos para trás. É impossível você ter um encontro com Jesus e continuar vivendo da mesma maneira. Esse é o grande problema da igreja moderna brasileira. Uma crentalhada lotando os templos, mas com a mesma vida. Com o mesmo discurso. Falando as mesmas coisas. Com o mesmo caráter. Por exemplo, você tem ouvido de políticos que são denominados crentes, não conhece? E como é que você se sente quando a mídia coloca lá? Ele diz que é da igreja tal. Como é que você se sente quando você ouve dizer que uma igreja recebeu dinheiro de propina? Como é que você se sente? Você não se sente nem uma gota perto do que Deus sente. Porque o escritor aos Hebreus diz que quando nós deixamos Jesus de lado, nós estamos pisando no sangue que Ele derramou. A igreja precisa valorizar a integridade e o caráter. Olhar nos olhos do diabo e dizer assim, você vai ter que recuar. Olhar nos olhos do pecado e dizer assim, basta. Chega. Não estou nervoso. A vida cristã nos oferece um exemplo digno. Irmãos, eu lembro, quem aqui, eu não cheguei, acredito que não, ouvi narração, mas não passava ainda jogos na televisão. Quem aqui lembra de Garrincha? Garrincha foi um dos maiores jogadores do mundo. Garrincha não aparecia no treino lá do Botafogo. Garrincha chegou no Flamengo, chegou no Fluminense, não sei se chegou no Vasco, mas eu acho que chegou também. Foi dispensado por todos. E aí o Botafogo arriscou. E deu no que deu. O Garrincha, ele bebia até cair. Não gostava de treinar. Tanto que morreu de cirrose. O Garrincha não aparecia no treino. É igual o Romário. O Romário dizia que treinar faz mal para a saúde. O negócio era jogar. E o Garrincha pensava também assim.
Aí iam lá, pegavam o Garrincha, lá no bar, lá em Magé. E levava para o jogo, direto para o jogo. E o Garrincha arrebentava. Ele tinha um dom, tinha uma habilidade. O Beck, quando viu o Garrincha, começava a fazer o sinal da cruz. Porque não sabia para que lado a bola iria. Ele era imprevisível. Quando a gente vê os clipes de jogos, ele deixava a bola, vocês lembram disso, vocês já viram isso? Ele deixa a bola parada, ele corre para cá, o cara vai atrás dele, fica para lá, para cá, a bola fica paradinha. Esse era o Garrincha. Mas ele morreu cedo. Porque ele não teve disciplina. Ele não teve foco. Ele não valorizou o que Deus lhe deu. Maradona. Quando você ouve Maradona, o que você pensa? No maior craque do mundo? Você não pensa que no maior craque do mundo. Você pensa nos maus exemplos que foram deixados. A vida cristã exige um exemplo. E o escritor aos Hebreus, ele diz: você deve deixar todo o embaraço e o pecado que estão de perto te assedia, e você precisa olhar perseverantemente para Jesus. Porque Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Autor, porque Ele, sendo Deus, tomou a forma humana e viveu o que você e eu deveríamos viver. E consumador, porque Ele foi naquela cruz e Ele realizou completamente o plano, a exigência que a lei determinava para que o homem pudesse ser purificado. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Na cruz Ele mesmo disse: está consumado. Ele consumou a fé, Ele consumou o propósito de Deus. Foco, atitude, propósito. Pelo alvo proposto, suportou a cruz. E eu volto aqui. Alvo proposto e suportar sofrimento. Irmãos, eu estou pastor há 32 anos. Aliás, hoje, nós estamos fazendo aqui na Alameda 12 anos de ministério. Bem que poderia me dar um presente. Eu acho que esqueceram. Mas eu não esqueço. Nunca. E eu tenho uma habilidade de lembrar. Viu, Osmar? Visto que a Esté está viajando e a Zenilda está ausente, o Osmar está aí. Né, Ângela? Tem que lembrar, não é? Mas veja, pelo gozo que ele estava proposto, irmão, no ministério, muitas vezes, a gente vê ovelha que dá vontade de a gente deixar para trás e nunca mais olhar. Muitos pais pensaram em desistir dos seus filhos por causa do sofrimento deles. Muitos pais. Mas nós podemos aprender com Jesus. Antes de olhar o sofrimento, olhe o que você quer alcançar. E aí o pai olha para aquele filho e ele diz assim: o meu filho será, a minha filha será. O pastor olha para aquela ovelha cheia de carrapicho assim: será uma bênção. Quase nem Deus acredita. Mas ele diz: não vou desistir. Se eu fosse contar aqui para você, porque a hora não deixa, se eu fosse contar para você as ovelhas que eu já tive e o que Deus fez com algumas delas, algumas Deus levou. Quando a gente luta, Deus vê que não tem jeito e leva. É melhor você logo ouvir a voz do pastor. Então, antes de olhar o sofrimento, o alvo, o gozo, Jesus, ele não olhou a cruz primeiro. Jesus não olhou a humilhação de ele deixar a glória e se tornar um homem perseguido, humilhado, cuspido, espancado. Não, antes de ele ver o sofrimento, ele olhou para você e disse: eu vou me alegrar nele, eu vou me alegrar nela.
Eu vou salvar aquele pecador, eu vou transformar num filho de Deus. Então, pela alegria de ver você salvo e salva, ele disse: eu vou sofrer, porque eu sei que haverá uma recompensa. Pelo gozo que lhe estava proposto. Sabe por quê que nós temos perdido isso, irmãos? Porque nós não temos esperança de nada. Você crê no céu? Crê mesmo? E por que que ama tanto este mundo? Por que que a gente vive aqui como se nunca fosse sair daqui? Por que que a gente não abre mão de nada? Veja isso aqui, ó. Isso aqui é uma bagatela, isso aqui é apenas uma sombra do que nós podemos fazer, mas até para fazer isso aqui é difícil. Quantos minutos você investe em oração em favor de alguém? Quantas visitas você tem feito para pessoas carentes e perdidas? Nós pensamos que temos esperança, mas nós estamos ocupados demais com as nossas coisas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que deixando para trás. Paulo está dizendo: olha, eu cheguei até aqui, mas eu decidi cumprir no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Ou seja, Jesus foi à cruz e salvou, mas agora eu estou disposto a sofrer para fazer com que o efeito da cruz chegue nos corações mais pervertidos e perversos deste mundo. A igreja precisa desenvolver uma paixão pelo pecador, começando pela nossa casa, começando pelos nossos vizinhos. Eu falei com a minha esposa esse ano, de 2016, eu já fiz um almoço com filé mignon para os meus dois vizinhos. Ah, pastor, filé mignon? Para você convencer o cara que você o ama, tem que ser filé mignon. Vai dar o quê? Quirela? É bom, eu gosto de quirela. Mas você não vai convencer ninguém. A minha você convence. Tem que fazer o melhor. Um camarão no bafo, acebolado. Já estou com fome. Baixa a sua cabeça, por favor. Pense agora. O Senhor Jesus está esperando você. Estamos sendo desafiados não somente a correr, mas a lutar pela vitória. Por favor, preste atenção. Precisamos andar, viver, olhando para pessoas que andaram com Deus e viveram seus propósitos. Nós tivemos missionários neste mundo como John Paton. John Paton, missionário nas Ilhas Hébridas do Pacífico. Ele construiu a sua casa numa ilha em cima dos ossos dos antigos missionários. Mas ele decidiu lá dar sua vida pelos antropófagos. David Livingstone, um missionário inglês, cujo túmulo só era mais visitado pelo da Rainha Vitória. O missionário que mapeou a África, mapeou a nascente do Nilo, que deu sua vida e sua família para Jesus em favor dos africanos. Precisamos olhar para dentro de nós e avaliar nossa vida, se estamos preparados para caminhar a carreira da fé. Eliminar os empecilhos, o embaraço que tem nos impedido andar com Deus. Vencer as tentações e as carnalidades. Aceitar o desafio da carreira cristã, porque ela tem um curso definido, ela tem regras estabelecidas e exigências claras. Por isso, Deus tem um desafio para você hoje.
o desafio de conquistar o prêmio. A alegria de vencer motivará você a superar a dor, a injustiça e a tribulação. Segundo Aristóteles, a chave para o caráter de um homem consiste naquilo que ele se alegra. A chave do caráter de um homem consiste naquilo que ele se alegra. Onde o seu coração está se alegrando? Onde? Eu espero que seja no Senhor. Eu espero que seja na sua missão. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu gostaria de orar com você. Se você entende que Deus está te chamando para um desafio de viver fazendo diferença, focado, eu quero orar por você. Fique em pé onde você está, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, coloque fogo nesses corações. Toda frieza, toda indiferença, toda apatia seja lançada na cruz. E hoje, haja um começo de um novo tempo. A caminhada da fé. Olhando para Jesus, que venceu e que pode nos ajudar a vencer também. Nós abençoamos os teus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, podem sentar.